Olá, pessoal! Hoje eu quero contar para vocês a história, sabe de quem? Do lobo disfarçado. Será por que o lobo se disfarçou? Vamos ver? Vou contar para vocês a história. Então, era uma vez um pastor que todos os dias ele tinha, várias ovelhas, e ele todos os dias pegava as ovelhas para levar para o campo, lá onde tinha graminha bem verdinha, para as ovelhinhas ficarem de barriguinha cheia. E o pastor ele tem muito cuidado com as ovelhas e ele gosta de ver as ovelhas todas felizes e bem cuidadas. Então, todos os dias, quando ele chegava lá, colocava as ovelhinhas lá dentro do curralzinho lá, para elas ficarem comendo despreocupadas, ele ia, lá para a árvore, ele deitava lá debaixo da árvore e ia tirar uma sonequinha. Todos os dias ele fazia isso. Mas, um certo dia, sabe quem apareceu lá no campo onde estavam as ovelhas? Apareceu um lobo. E esse lobo estava com muita fome. A barriguinha dele, estava assim, roncando de fome que estava a barriguinha dele. Quando ele viu as ovelhas, ele ficou todo feliz e saltitante, porque ele pensou, agora eu vou encher minha barriguinha. Só como que ele ia fazer isso? Porque as ovelhas tinha o pastor, e sabe o que mais? Tinha um cão de guarda que guardava as ovelhas enquanto o pastor dava uma descansadinha. Só que um certo dia, o lobo pensou o seguinte, ele percebeu que o pastor, quando terminava de colocar as ovelhas para comer, ele ia tirar uma soneca. E ele pensou, eu vou me disfarçar, vou me disfarçar de pastor para eu poder pegar as ovelhas e encher a minha barriguinha. E sabe o que o lobo fez? Ele pegou, se disfarçou de lobo. Será que ele vai conseguir fazer com que as ovelhas pensem que ele é um pastor? Mas ele se disfarçou. Olha só, vestiu uma roupa. Olha o que aconteceu, gente. Tampou as orelhas assim, e ele se disfarçou, estava todo disfarçado. E quando ele chegou lá aonde estavam as ovelhas, olha só, disfarçado, o povo pensar que ele era, para as ovelhas pensar que ele era o pastor. Quando ele chegou lá, ele olhou para as ovelhas e as ovelhas nem deu moral para ele. E ele pensou, como que eu vou levar as ovelhas? Como que eu vou pegar uma? Então, ele lembrou que o pastor sempre fala com as ovelhas. Ele chama as ovelhas pelo nome. E ele então pensou, eu vou chamar as ovelhas. E naquela hora o lobo disse, sabe como? Venha aqui, ovelhinhas. Mas na hora que as ovelhas ouviram aquela voz, elas saíram correndo, gritando, socorro, socorro, ei, socorro, socorro. As ovelhinhas saíram correndo e quando elas gritaram, o cão pastor começou a latir e o pastor acordou e veio correndo socorrer as ovelhas. E quando o pastor percebeu que as ovelhas estavam correndo perigo, ele correu atrás do lobo. E o lobo, como estava disfarçado, não conseguiu correr muito. Ele caiu e foi capturado pelo pastor, que deu uma bela de uma lição nesse lobo. E depois disso, então, o lobo sumiu e a gente nunca mais ouviu falar dele. Viram só, gente, essa história? Tá vendo? Então nós temos que ter cautela em tudo que a gente vai fazer e lembrar também de algo muito importante.
que mentira tem pernas curtas e logo ela é descoberta. Então, a gente nunca deve fazer coisas que a gente não pode fazer e nem se disfarçar ou fazer de conta que é uma outra coisa. A gente não pode fingir que é algo que a gente não é, tá bom? Então a gente sempre tem que agir com a verdade. E eu quero dizer para vocês hoje que nós temos um pastor que sempre está cuidando das ovelhas. E sabia que nós somos ovelhas? Olha só que interessante, né? Nós somos ovelhas, ovelhas de Deus. E Jesus é o nosso pastor, sabia disso? E ele cuida de nós assim como esse daqui cuidou. Ele cuida, ele trata, ele presta atenção, ele sabe o nome de todos nós. É Jesus. Então a gente nunca deve mentir para ele, porque não adianta fazer, porque Jesus sabe tudo que a gente faz. Sabia disso? Pois é. Então, espero que vocês tenham gostado da história de hoje, que a nossa história é muito importante, tá bom? Não pode mentir, não pode disfarçar, não pode fazer aquilo que a gente não é acostumado a fazer, tá bom? Ok? Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa um like. Você pode comentar se você já aconteceu com você alguma vez que você teve que não usar da verdade. Será que já aconteceu isso? Quero saber de você, tá bom? Então, um beijo e até a próxima história.